Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu te convido a participar comigo desse estudo bíblico. É um estudo bíblico sobre palavras antigas em hebraico, onde retratam os atributos de Deus. São 6 palavras antigas, e cada dia eu vou trazer sobre uma palavra. E a palavra de hoje é Hasset. Hasset. Não se escreve dessa forma que eu estou dizendo, mas eu vou colocar aqui a pronúncia de como se escreve. E se diz assim, Hasset. E vou trazer 3 contextos, né? Vou trazer a história, uma lição e a aplicação nas nossas vidas. E a história que nós temos a contar, eu não vou destacar nomes, não vou falar nomes de pessoas, mas falamos sobre uma autora de livros, né, que ela se apaixonou pelos livros ainda jovem, e ela com o seu avô tinha uma amiga que era escritora, e ele falou para essa amiga que a sua neta era apaixonada por leitura, que gostava muito de ler livros. E o que ela fez? Ela sempre enviava livros para aquela menina. Ela sempre enviava livros para aquela menina porque ela sabia da paixão dela e nisso ela estava incentivando ela à leitura. E aquela menina se transformou em uma escritora. E ela lembrava do que a mulher tinha feito por ela e ela ficava se perguntando qual era o propósito daquilo. Até que um dia ela, como escritora, ela queria enviar um livro. E quando ela teve os livros de própria autoria dela, o que ela queria fazer é enviar para aquela mulher com a sua assinatura, com uma forma de gratidão na vida dela. E assim Deus age. Qual a lição que nós tiramos para a nossa vida? Que Deus age dessa mesma forma. Deus, ele sempre age de uma maneira diferente, que faz com que a gente se surpreenda, porque Deus age com amor, com graça. Essa mulher, ela quis ajudar aquela criança naquele momento a crescer. E Deus, a vontade de Deus é que também nós cresçamos espiritualmente, que nós evoluímos, que nós venhamos a evoluir espiritualmente, assim como também nas áreas físicas da nossa vida. E a gente vê como aquela mulher tratou aquela criança com amor, como ela agiu com uma forma amorosa com aquela criança. E assim Deus age também com esta mesma forma de amor conosco. E Deus, ele nos surpreende tanto no Antigo Testamento, como vem a nos surpreender também no Novo Testamento. Nós temos a impressão de que Deus é impossível de conter e que ele é grande demais para definir. E nós sabemos que não é somente a impressão, nós não conseguimos conter, contar, definir o tamanho da grandeza do nosso Deus, de como ele é maravilhoso, de como ele é bondoso, de como ele é misericordioso. E Hasset quer dizer isso, bondade amorosa de Deus. A gente usa esta palavra para descrever o quanto Deus é bom, o quanto ele é amoroso e o quanto ele faz coisas extraordinárias. E nós aplicamos isso na vida desta escritora. Nós aplicamos também na vida de José, da graça de Deus. Nós vemos o quanto Deus foi benigno com José, o quanto ele o encheu de graça. Se não fosse tanta graça de Deus, José não teria suportado tantas coisas que ele passou, mas ele tinha ali o foco, ele tinha a ajuda de Deus na sua vida. O foco dele era ser obediente, era servir a Deus. E eu te convido a ler em Gênesis 39, é a aplicação para as nossas vidas sobre a palavra Hasset, que o Hasset de Deus é também para as nossas vidas, para a minha vida e para a tua vida. E nós vemos o quanto Deus foi maravilhoso com José. E no versículo 21, nós vamos ver onde fala que Deus era benigno com José. Então aqui nós vemos que o Hasset de Deus, que é a bondade amorosa de Deus, também serve
para as nossas vidas, também é para as nossas vidas, também age em nossas vidas, porque o que seríamos de nós sem a bondade de Deus, sem a benignidade de Deus para com as nossas vidas, sem o seu amor, sem a sua graça, que é o que nos faz suportar todas as dificuldades, todos os problemas. Então, esse é o nosso primeiro estudo sobre as palavras hebraicas, né, os atributos dados a Deus. E eu espero que você tenha entendido e eu espero que também tenha te tocado. E que Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a segunda palavra do nosso estudo, né, de palavras hebraicas antigas, né, que retratam os atributos de Deus. E hoje a palavra é Shalom. É uma palavra bem conhecida, que a gente conhece, mas eu irei iniciar como eu falei no primeiro vídeo, né, que nós teríamos uma história, uma lição, depois uma aplicação. E a história aqui é sobre um homem que viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela é conhecida como um dos crimes mais conhecidos do mundo, no mundo inteiro, né? Por meio dela veio muitas destruições, muitas devastações para milhões de pessoas, principalmente para os judeus. E nesse período nós vamos falar sobre um homem chamado Viktor Frankl. Ele era psiquiatra e ele foi preso nesse período. E o Viktor Frankl, ele foi preso durante ali a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou um bom tempo preso. Ele viu ali as pessoas que ele amava adoecerem, sofrerem e morrerem. Mas ele aproveitou aquele tempo que ele estava ali, de tanto pensar, e ele aproveitou para escrever. E ele escreveu um livro com o título Em Busca do Sentido. E esse livro ele virou um best-seller internacional e uma obra admirada. Quando a gente olha para isso, a gente vê, né, que no nosso pior momento, na nossa pior luta, sempre vai haver um grande testemunho, sempre vai ter algo extraordinário que vai acontecer depois, né? É muito linda essa história. E o que Viktor Frankl quis dizer no livro dele? Ele quis dizer que qualquer pessoa que tem um porquê para viver pode suportar todas as coisas. Quem tem um propósito para viver pode suportar todas as coisas, e apesar dele enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou preso, ele concluiu que em qualquer circunstância da vida nós ainda podemos encontrar sentido para os nossos planos, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Qual a lição que nós temos para hoje, para a nossa vida? A palavra Shalom, ela é traduzida como paz. No hebraico, ela é interpretada como paz, bem-estar, segurança. E em Números 6, Deus estende o dom de Shalom, a proteção para os israelitas através de Moisés. No versículo 26, ele declara por Moisés, onde diz assim, em Números 6, versículo 26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção do Shalom, ela vai transmitir integridade, plenitude, segurança e paz para as nossas vidas. E o Shalom de Deus também é para os nossos dias atuais, para os dias de hoje. Deus ele não nos prometeu tirar de todas as situações desafiadoras e desagradáveis que nós encontramos pela frente, que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos sempre. Mas ele nos promete que teremos a bênção do seu Shalom. E devemos nos apegar à razão de que em Cristo encontramos o motivo para nós vivermos e por isso resistiremos a qualquer cenário de dificuldade, de luta, de tribulação. Nós sabemos que Jesus Cristo estará conosco e teremos o seu Shalom. E qual a aplicação da palavra Shalom para as nossas vidas? A palavra Shalom, ela tem vários significados diferentes no Antigo Testamento. Ela se refere a completude, solidez, bem-estar, paz, segurança, prosperidade, contentamento e tranquilidade. E lembre-se que em quaisquer
das áreas da sua vida que você tem buscado as promessas ligadas a essa bênção. Lembre-se como José alcançou todo o shalom de Deus, então você pode também. Que nós possamos sempre nos apegar, como nós já vemos sobre o Hasset de Deus, que nós venhamos também se apegar ao shalom de Deus, que assim como José, que não desistiu das promessas de Deus, mas ele teve graça para alcançar as promessas do Senhor, que nós possamos também buscar a graça de Deus para alcançar as suas promessas em nossas vidas. Então, eu te convido nesse instante também a repetir essas palavras junto comigo, a orar ao Pai nesse momento, que nós possamos ter o shalom de Deus em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, te pedimos que a gente possa ter, Senhor, o teu shalom em nossas vidas, que somente pela tua graça, pela tua misericórdia, que nós possamos, Senhor, ter paz, ter segurança, ter tranquilidade, ter bem-estar, ter prosperidade, Pai, ter contentamento, que nós possamos ter o teu shalom em nossas vidas, meu Pai. Por favor, Senhor, atende o nosso clamor e que o mais importante, que nós possamos ter uma vida de obediência, Pai, uma vida que agrade a Ti. E o Teu shalom em nossas vidas, Pai. No Teu santo nome eu te peço, Senhor. Amém. E essa foi a segunda palavra do nosso estudo e até a próxima. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos na nossa terceira palavra do estudo bíblico sobre as palavras antigas hebraicas usadas para os atributos de Deus. E a palavra de hoje ela é Samer. Ela não se escreve na mesma pronúncia. Eu vou estar colocando aqui o significado, como é a palavra, né? Como se escreve. E ela é definida como alegria, né? Uma palavra que a gente já está logo dizendo o significado. E como a gente tem a história, a lição e a aplicação para as nossas vidas. E nós vamos falar hoje sobre um cirurgião médico que foi influente na época da lepra. Ele nasceu na Índia e os seus pais eles eram missionários cristãos. Mas ele foi enviado ainda novo para a escola no Reino Unido e seu pai morreu e ele estava longe. Ele não estava por perto. E o nome dele é Obred. E quando seu pai morreu, ele não estava por perto, né? Ele recebeu a notícia de que seu pai tinha morrido, mas ele também recebeu uma carta. E nessa carta havia palavras do seu pai. E eram palavras de muito conforto. Eu não vou colocar todas as palavras aqui para não estender muito o nosso tempo. Mas eram palavras que confortavam o coração do seu filho de quando ele chegasse a receber essa notícia da morte de seu pai. Então, que ele estivesse preparado para aquele momento. E as palavras do seu pai o confortaram bastante. Tanto é que ele colocou, né, essas palavras escritas, ele vivenciou aquilo para a vida dele, tanto para a sua vida normal, como para a sua vida de médico, porque ele também tinha que lidar com mortes. Ele também tinha que... E qual a lição que nós trazemos para a nossa vida hoje? Onde eu quero te fazer algumas perguntas. Qual o momento mais alegre que você já vivenciou? O nascimento de um filho? Ou um marco mais importante em tua vida? Um casamento? Uma formatura? Uma conquista pessoal sua? Uma conquista particular? E que você... E qualquer que tenha sido, né? Considerado esse momento para você, como foi ser tomado por tanta alegria? Como foi ser tomado por aquele momento tão prazeroso, de tanta alegria? Como você se sentiu? Como foi aquele momento? E a palavra de hoje, ela deixa encapsulada, né, esse sentimento que nós acabamos de lembrar, que ele transcende qualquer momento de felicidade momentânea nas nossas vidas. Então, o significado de Summer é o tipo de alegria que nos conecta ao nosso Criador, a fonte de toda a alegria. E essa alegria é um dos maiores presentes de Deus para a nossa vida. E não há nada que se compare a essa realização em nossas vidas, quando nós temos a alegria de Deus em nossas vidas.
E nós, como crentes, nós devemos ter essa alegria em nossas vidas. Ela é o fruto do nosso relacionamento com Deus. E Ele quer que tenhamos esse momento, né? Que nós venhamos nos deleitar em Sua presença, que nós venhamos estar deleitados em alegria. Que esse é o fruto do nosso relacionamento com Deus, é alegria, é paz. Nós já estamos tão acostumados, né, a ouvir sobre os frutos do Espírito Santo na passagem de Gálatas 5, né? Mas em Deuteronômio 16:15, eles ensinam mesmo sobre essa alegria que flui da intimidade com Deus e descreve como um Deus que promete abençoar os israelitas, né, para que eles sejam alegres. E em Deuteronômio 16:15 diz assim: 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Como eu já havia falado antes, Deus ele promete abençoar os israelitas, né, para que eles sejam alegres, para que eles venham a se alegrar. Então, nós vemos um Deus maravilhoso, né? E summer, que é o que Deus nos promete, não é algo que precisamos trabalhar para comprar. Essa alegria não é algo que nós precisamos trabalhar para comprar, mas ela é o fruto da nossa intimidade com Deus. Essa alegria abundante que Deus dá para aqueles que buscam a sua presença. Ela está elevada acima de todas as circunstâncias, acima de toda dor e permanece presente em todos os dias de nossa vida. E permanece também em nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida. Jesus é tudo na nossa vida. E eu te convido nessa aplicação a ler tanto a leitura de Deuteronômio 16:15 e também a de Gálatas 5:22-23, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E que você possa refletir e você pense numa área da sua vida que está faltando a alegria e que você possa orar pedindo a Deus para que Ele venha alegrar e que haja a presença dEle nessa área da sua vida onde não está tendo alegria. E eu te convido nesse momento a apresentar a Deus essa área da tua vida e que você possa repetir comigo estas palavras. Senhor Jesus, nós te apresentamos essa área, Pai, da nossa vida nesse momento, onde não tem, Pai, alegria, onde nos traz tristeza, onde nos traz desânimo, Pai. Que nessa área da nossa vida, Pai, possa haver alegria, que possa haver a Tua presença, Pai. E que nós possamos buscar mais a Ti, pois sabemos que a alegria é, Senhor, um fruto da intimidade contigo, é um fruto da busca contigo, Pai. E assim nós teremos os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Assim eu te apresento, Pai, no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa terceira palavra e até a próxima. No nome de Jesus. Amém.